A palavra de Deus nos mostra essa passagem, algo tão tremendo, que Deus quer ensinar a mim e a você. Esses homens que eram leprosos, eles eram homens que não faziam parte da sociedade mais. Eles eram excluídos, e eles tinham que ficar distantes, num leprosário, numa cidade aquém, separado, para que não pudesse conviver com pessoas. Porque a lepra é uma doença contagiosa. E então não podiam abraçá-los, não podiam ser tocados, não podiam ter relacionamentos, não podiam ter conversas com outras pessoas. E quando aqueles homens, quando que andassem em algum lugar, alguém dizia: lá vai os leprosos passando. E o que aqueles leprosos estavam fazendo? De tempo em tempo, os leprosos saíam da sua cidade, onde estavam todos ali juntos, curtindo a sua lepra, vivenciando a sua solidão, vivenciando a sua angústia, a sua depressão, a sua dor, o seu sofrimento, a sua prova. Eles tinham que procurar o sumo sacerdote, para que o sacerdote pudesse ministrá-los, derramando bálsamo, óleo, unção sobre eles, para que esse processo fosse repetido, para que a manifestação da cura pudesse acontecer através do sacerdote. Se até que eles não fossem curados, eles não podiam fazer parte da sociedade, eles não podiam se relacionar com ninguém. Então imagino que quando aqueles homens passassem pelas ruas, as ruas deveriam ficar vazias, as pessoas se afastarem, entrarem dentro das suas casas, com medo de serem contaminadas, porque eles estavam fazendo um trajeto de dor, um trajeto de sofrimento, e um trajeto de vergonha também. Mas aqueles homens, quando estavam indo em direção ao sacerdote, no meio do caminho, quando eles menos esperavam, Jesus estava ali. Jesus estava naquele momento para marcar, para impactar, para transbordar, para transformar, para restaurar. E eles, sabendo que era Jesus, eles clamaram: mestre, nos cure. E a palavra de Deus diz que Jesus liberou apenas uma palavra, dizendo: pode continuar. Vai até o sacerdote, vai mostrar para eles as suas lepras, as suas feridas. Porque quando vocês estiverem saindo depois dessa palavra, ele não vai enxergar mais nada, porque a cura alcança vocês agora. O milagre já foi liberado sobre vocês. E a Bíblia diz que eles indo em direção ao sacerdote, vendo que agora a lepra estava sumindo completamente, até que os 10 fossem completamente curados. E no mesmo instante, a Bíblia diz que um daqueles 10, vendo que o milagre acontecera, voltou para agradecer Jesus, voltou para adorá-lo. Perceba, se eu e você colocar essa proporção, talvez pensar nos dias de hoje, pessoas que estão bem, elas sequer lembram-se de Jesus, elas sequer têm tempos de ir para a igreja para adorar a Deus, elas sequer têm tempo para fazer alguma coisa para Deus. Afinal, a vida é curta demais para que ela tenha que correr tanto e fazer tantas outras coisas. Eu tenho que correr para trabalhar, eu tenho que correr para vivenciar os meus sonhos, as minhas viagens. Mas se no meio do caminho alguma intercorrência aparecer, pode ter certeza que qualquer uma dessas 10 pessoas, representando toda a nação na sua totalidade, vai lembrar que precisa de um Deus para que a cura possa alcançar. Porque muitas vezes nós só lembramos de Deus quando estamos no caos. Porque muitas vezes nós só lembramos do Senhor quando precisamos da cura da nossa lepra. Porque muitas vezes só lembramos do Senhor quando a nossa conta está faltando recursos, quando temos problemas e dívidas para sanar, ou quando precisamos de um consolo, de um abraço, ou até mesmo que uma depressão, uma angústia, uma tristeza saia. Aí nós lembramos dele. Aí nós pensamos: Senhor, eu preciso de alguém que ore, eu preciso de alguém que clame, alguém que interceda, eu preciso de um milagre. Tem um parente internado, eu estou doente, eu preciso de um milagre. Como é bom não ficar doente, mas como é bom quando você está doente
E você tem um Deus que você serve Ele todos os dias. E você diz: Senhor, eu tenho te adorado, eu tenho te exaltado, mas nesse momento de provação eu preciso que o Senhor esteja do meu lado, me tirando dessa situação. Eu preciso que o Senhor coloque as tuas mãos e arranque toda lepra, toda enfermidade, toda angústia, toda dor, porque eu tenho a quem recorrer. Eu tenho um Deus que eu sirvo, eu tenho um Deus que eu amo, eu tenho um Deus que eu estou contigo. Senhor, eu te adoro, eu glorifico o teu nome, e é a ti que eu posso recorrer, Senhor. Aí o Senhor diz para você: filho, eu estou do seu lado, eu estou com você. Porque quando está tudo certo, transbordando, pessoas muitas vezes não têm tempo. Não tem tempo para orar, para clamar, para adorar, para glorificar, porque afinal elas têm as suas viagens para fazer, ela tem os seus passeios para fazer, desde que não aconteça nenhum problema no meio do caminho. Porque se acontecer, a primeira pessoa que elas vão lembrar vai ser de Deus. Esses leprosos pararam para clamar a Ele, porque estavam leprosos. Mas depois dos derem ser curados, apenas um lembrou e disse: eu preciso voltar para glorificar o nome dEle. Eu preciso voltar para agradecer a Ele e dizer: Senhor, muito obrigado. Porque, Senhor, quando eu estava doente, o Senhor me supriu. Quando eu estava ferido, o Senhor me curou. E eu voltei para glorificar o teu nome. Eu voltei para te adorar. Eu voltei para te exaltar. Eu voltei para te bendizer e dizer: Senhor, obrigado. Há quantas pessoas que quando este homem que estava leproso, estrangeiro, ele volta para adorar a Jesus, Jesus pergunta para ele: mas não foram 10 que foram curados? Não eram 10 que eram leprosos? Jesus estava ensinando, dizendo: escute, há muitas pessoas que querem o milagre, mas poucas querem me adorar. Poucas querem glorificar o meu nome. E este culto nós estamos fazendo para dizer: Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos esses 16 anos de choro, de luta, de dor, de sofrimento. Nós voltamos aqui para dizer: Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque o Senhor tem curado lepras. Obrigado porque o Senhor tem arrancado enfermidades. Obrigado porque o Senhor tem arrancado síndromes de burnout, de depressão, de angústia, de sofrimento, de perseguição, de guerra financeira, de dificuldade. Mas nós estamos aqui para dizer: muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu milagre. E alguns que vieram aqui hoje a convite, talvez, eu vou dizer para você: você vai permanecer estando na casa do Pai, dizendo: Deus, não tem sentido a minha vida sem a tua presença, não tem sentido a minha história sem a tua presença, porque eu não quero só te procurar no dia do caos, eu não quero só te procurar no dia da tempestade, eu não quero só te procurar quando eu não conseguir gerar um sonho, quando eu não conseguir ser mãe, quando eu não conseguir ser pai, ou conseguir prosperar, ou não conseguir pagar uma conta. Eu quero te procurar para dizer: Deus, obrigado pela minha vida, obrigado porque o Senhor é meu Deus, obrigado porque o Senhor tem me sustentado todos os dias. Obrigado pelas lutas, Senhor. Obrigado por aquilo que eu não entendi até agora, por que aconteceu. Obrigado porque não estou entendendo tantas coisas, porque eu e você, nós não compreendemos. Mas nós entendemos que ainda que nós não compreendemos, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no governo de tudo. Jesus está nos ensinando, dizendo: escute, Ele não ia jogar praga ou dizer: faça eles ficar leprosos de novo. Não, Deus não faz isso. Deus não põe doença. Deus não amaldiçoa, embora existam testemunhos de pessoas que não sabem nem o que estão dizendo. Ai, Deus me colocou essa doença para mim estar na casa de Deus. Ai, Deus permitiu eu passar por essa prova para mim estar na casa de Deus. Não faz isso.
Nenhum pai faz isso com o filho. Ainda que o seu filho seja tão ruim, obrigado, querida. Ainda que você seja tão limitado e falhe, você não fará isso. Deus não faz isso. Somos nós mesmos que com as nossas pernas caminhamos em lugares de trevas e colhemos as nossas próprias plantações. E quando entramos no caos, que reconhecemos que estamos longe da fazenda. Fomos nós mesmos que saímos da fazenda. Fomos nós mesmos que vendemos nosso recurso e gastamos com as meretrizes. Fomos nós mesmos que pecamos e que falhamos diariamente. E quando paramos dentro de um chiqueiro, aí sim lembramos que tem um Pai, provedor e dono de todas as coisas. Aí sim lembramos que se tivéssemos na fazenda, não passaríamos por provas que passamos, porque nós escolhemos passar. Deus está dizendo: filha, filho, você que está aqui hoje, a minha e a sua vida vai se representar através deste único que voltou para dizer: Deus, obrigado, obrigado pela vida, obrigado pela cura, obrigado pelo milagre, obrigado pela tua promessa, obrigado pela tua resposta, obrigado pela tua providência, obrigado por aquilo que eu não estou entendendo, mas eu sei que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Esse homem voltou, e não houve a quem voltasse para dar glória a Deus, senão aquele estrangeiro. E Jesus honrou ele, dizendo: vai, a tua fé te salvou. Meu amado, que eu e você possamos aprender com este homem, e a dizer: Senhor, não como estavam assim os discípulos naquela embarcação, a qual a tempestade começou a envolver aquele barco. Só que Jesus estava dentro do barco com eles. E quando a tempestade aumenta, aí que eles vão dar conta que Jesus estava dormindo. Às vezes nós estamos caminhando com Jesus, Jesus está no nosso barco, mas ainda não demos conta que ele foi dormir, porque não tem quem fale com ele. Às vezes Jesus está dormindo no nosso barco, porque nós não temos tempo para falar com ele. Até colocamos ele na nossa vida, até aceitamos a ele como Senhor e Salvador, até cremos que ele é o nosso Deus, mas faz tempo que a gente não conversa com ele. E como Jesus não tem com quem conversar, ele desce a proa e vai deitar. Mas a Bíblia diz que os discípulos estavam lá, porque afinal eram discípulos. Mas a Bíblia diz que eles estavam lá fazendo o quê? Numa embarcação, juntos, unidos, tranquilos? Provavelmente num churrasco, provavelmente numa festa, provavelmente olhando os peixes, olhando aquele sol lindo naquele mar. Mas eles lembraram de Jesus quando o sol se fechou, quando as ondas começaram a ficar bravas e quando o vento começou a soprar, virando tempestade. Aí eles foram procurar e dizer: cadê Jesus? Será que ele nos abandonou? Será que o Senhor me abandonou? E foram acordar o mestre dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo que nós estamos perecendo? Como se a culpa fosse dele. Nós enxergamos e transferimos a culpa a Deus quando estamos passando provações e lutas. Nós transferimos a ele a prova, a luta, a dor, o sofrimento, a angústia, a tristeza, a decepção, como se ele fosse o culpado por todos os males. Aí Jesus acorda e diz: homens de pouca fé, por que duvidaste? Vocês não estavam tão bem agora? Estavam tudo certo agora? Agora vocês lembraram de mim? Jesus não fala isso, mas o ensinamento dele nos mostra isso, dizendo: vocês, eu vos dei autoridade, eu vos dei poder, é por isso que vocês andam comigo. Poder para quê? Para repreender toda tempestade, toda provação, toda adversidade. Quando você está firmado com Deus, o Senhor diz que antes de ascender aos céus, Ele vos entregou. Todo o poder foi entregue à igreja. Tem igreja neste lugar aqui? Levante a sua mão. Se você é igreja, Deus entregou poder para você. Poder para quê? Poder para repreender este problema, poder para repreender esta dor, poder para repreender essa enfermidade, poder para repreender aquilo que não presta. Foi nos dado poder para isso. Mas Jesus os repreende e diz: homens de pouca fé, por que duvidaste? E a Bíblia diz que ele olha para o vento, para a tempestade, e diz: vento, para agora, cessa.
tempestade para. E a Bíblia diz que imediatamente fez bonança. Jesus está dizendo: quando eu estiver no seu barco, e quando você descer para me chamar, fique tranquila, a lepra vai ter que sair, a tempestade vai ter que cessar, a dor vai ter que ir embora, a angústia vai ter que sair, porque se eu estiver na tua história, o sol vai voltar a raiar na sua vida, a alegria vai voltar para o seu coração, a paz que excede todo entendimento voltará dentro da tua casa, porque eu estou no barco, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor está no nosso barco para nos fortalecer, para nos guardar, para nos livrar, para nos capacitar para a sua glória. Porque afinal, quantas vezes nós achamos, porque temos Jesus no barco, não vamos passar provações? Porque afinal, quantas vezes pensamos que não vamos passar lutas, porque temos Jesus no barco? Jesus manda dizer para cada um que está aqui hoje: essa tempestade vai passar. Talvez você não compreenda ela hoje, mas você vai entender que Ele está no governo de tudo, e que o tempo pertence a Ele, que a vida pertence a Ele, que a morte pertence a Ele, e que quem está com Ele não morrerá, mas viverá eternamente, porque o processo de Deus é quando Ele está no controle, Ele está no governo. Ele está dizendo: a tempestade da dor vai passar, a tempestade do medo vai passar, a tempestade do desespero vai passar. Eu sou o teu Deus, e eu estou no barco, diz o Senhor. É entender que vale a pena voltar, é entender que vale a pena adorá-lo e dizer: se Ele me salvou, se Ele me curou ainda não servindo, imagina o que Ele tem para mim se eu voltar e permanecer com Ele. Eu não sei quem sou eu e você desses leprosos. Eu sei que se você voltar para ficar com Ele, Ele tem muito mais do que a cura da lepra. Ele tem muito mais do que a solução desse problema. Porque esse problema que nós enfrentamos hoje vai passar, vai cessar. Essa dor vai sair, vai virar cicatriz. Mas escute, permaneça com Ele, ande com Ele, viva com Ele, glorifique a Ele. Ele está no controle de todas as coisas. Olha isso. Olha o que a palavra dele diz para mim e para você. 1 Samuel, aleluia. 1 Samuel, capítulo 7. Eu não vou me estender muito, já estou encerrando. 1 Samuel 7, porque nós vamos ceiar na presença de Deus. Nós vamos sentar à mesa com Ele. Sabe por quê? Porque você não vai ser só um convidado, você vai ser um membro desta família da qual Jesus, você come na mesa com Ele, da qual você senta na mesa com Ele, da qual onde você andar Ele vai viajar com você, Ele vai estar com você, Ele vai viver com você, porque você não vai encontrar só nos dias de lepra, você vai estar com Ele em todos os tempos, até nas tempestades Ele vai estar no seu barco. 1 Samuel capítulo 7. A palavra de Deus eu quero ler aqui só para você entender. Do verso 10, só para você entender o contexto, embora aqui vai desde o 7. Mas eu vou ler aqui só um pedacinho. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus. E os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Verso 11 diz:
E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Batcar. O que está acontecendo aqui? Olhe para mim sem entender. Há uma guerra, há uma perseguição. E quem é o povo de Israel? Diga, sou eu. Levante a mão e diga, eu sou o povo de Israel. Nós somos o povo de Deus, o povo escolhido. Mas que também passa provações. Mas que também tem inimigos que se levantam contra. Mas que também passa problema financeiro. Mas que também tem perdas e chora e geme. O povo de Israel estava passando por grandes provações. Os filisteus se levantaram contra o povo de Israel. Mas mais uma vez Samuel está sendo conduzido por um Deus tremendo. E eles estão enxergando grandes milagres e manifestações de um Deus que os guarda e que os livra de todo o filisteu. Quem é o filisteu? É a imagem de Satanás. São as provas diárias, são as lutas que passamos, são as dificuldades que enfrentamos, são os problemas financeiros, são os problemas emocionais, são os problemas sentimentais, são os problemas profissionais, são portas fechadas, são provações em tantas áreas. Os filisteus são esses. Mas o Senhor está nos garantindo que Ele destruirá todo o filisteu das nossas vidas em nome de Jesus. Quem é aqui é Israel de Deus? Levante a sua mão. Eu acho que você tem um motivo para abrir a sua boca e dizer glória a Deus. Deus vai destruir todo o filisteu da sua vida. E você vai entender o que vai acontecer para a glória de Jesus. Pastor, eu estou passando por um problema tremendo, mas ninguém sabe. Aí tem um caroço aqui. Aí eu estou com um problema hormonal. Aí eu estou com um problema psíquico. Aí eu estou com um problema espiritual. Eu estou com um problema em casa. Aí eu tenho um filho com um problema. Aí eu tenho uma mulher, tenho um marido com um problema. Aí eu estou passando prova ali no ministério. Aí, aqui e acolá. Deus está dizendo, esses filisteus vão ser destruídos hoje em nome de Jesus. O nome desses problemas são filisteus. Olha o que a Bíblia diz. Verso de número 11. E os homens de Israel saíram a Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Agora guarda isso no seu coração para sempre, para o resto da sua vida. Verso 12. Então tomou Samuel uma pedra. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem. E chamou o nome desse lugar, dessa pedra, o nome de Ebenezer. Diga Ebenezer. Diga bem forte, todos bem alto, Ebenezer. Você que está em casa, escreva aí, Ebenezer. Eu quero ouvir a igreja dizer Ebenezer. Aleluia. Que significa, até aqui nos ajudou o Senhor dos exércitos. Aleluia. Esse é o culto da pedra Ebenezer, que até aqui nos ajudou o Senhor dos exércitos. Quando você olhar para a dificuldade, quando você olhar para a provação, Samuel levanta uma pedra como marco, porque essa pedra representa a rocha, e a rocha representa Cristo, porque Ele é a pedra angular, a qual os engenheiros edificam a sua casa. Jesus é a rocha, está aqui, Ele é o nosso Ebenezer, Ele é a nossa promessa. Quando você olhar para a luta, quando você olhar para o filisteu, quando você olhar para a lepra, você vai olhar para a pedra e dizer, Ebenezer, 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 Xerebacanarabassora mandará. Oh, aleluia. Alabassore bandagassore mandará. Sabe qual que é o nosso problema? Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é só olhar para a prova. O nosso problema é só olhar para a luta. O nosso problema é só olhar para a lepra. Porque quando nós estamos com um problema, a gente não enxerga mais ninguém. A gente não consegue ver mais nada.
a gente só enxerga o nosso problema. E sabe quando a gente enxerga o problema, o que acontece? A gente não consegue enxergar a solução. E para muitos, quando estão no problema, estão dizendo, é o fim. E hoje, pessoas que estão em depressão, para ela o início talvez seja a morte. Porque para ela acabou. E muitos que quebraram financeiramente, para ela é o fim. Porque elas olham para o problema, elas ficam só olhando para os filisteus. E dizer, meu Deus, os filisteus estão nos destruindo. E elas só ficam olhando para a lepra e dizer, a lepra está me comendo. A dor está me engolindo, eu não aguento mais. Mas quando nós tomamos a posição que Samuel tomou, e nós levantamos uma pedra qual representa o nosso Deus, e nós colocamos como marco, dizer, peraí, eu preciso enxergar. Enxergar o quê? O que é que eu preciso enxergar, pastor? Enxergar que lá atrás eu também achei que não ia chegar até aqui. Enxergar que lá atrás eu também pensei que não ia passar aquele atalho. Enxergar que lá atrás eu também pensei que não ia conseguir pagar as contas. Enxergar que lá atrás, que eu pensei que ia morrer de fome, que ia não ter veste para se vestir, ia não ter uma casa para morar, não ia ter família. E lá atrás, quando eu pensei não tem como, não tem jeito, mas eu olho e digo, até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me sustentou, até aqui Ele foi comigo. É por isso que precisamos colocar um marco na nossa vida. Se você está aplaudindo a Jesus, você vai ter que aplaudir mais um pouquinho. Segure aí. Se a gente pensou por muitas vezes, dessa eu não passo, essa luta eu não sei como resolver. Eu quero, se a gente está tratando com pessoas de coragem. Tem gente de coragem aqui? Levanta a mão quem tem coragem. Se você não tinha, você vai ter a partir de hoje. Levanta a mão bem alto, assim, bem alto. É com pessoas de coragem. Você que é de coragem, baixa a mão um pouquinho aí. Quem já chegou em algumas lutas que você pensou que aconteceram lá atrás? E muitas. Você falou, eu acho que essa não tem jeito. Levanta a mão aí. Eu acordei um dia, eu não conseguia ficar mais de pé. Eu não conseguia ficar de pé, comecei a tremer o meu corpo, eu não conseguia. O dia mudou, o dia que era colorido ficou cinza. A angústia entrou dentro de mim. Eu fiquei quase que uns 7, 8 meses sem pregar, eu não queria entrar aqui na igreja. Não sei o que aconteceu, mas do nada virou uma chave. Em que eu olhava para os meus filhos, ainda que eu amasse, eu não conseguia entender a razão da vida, eu não tinha prazer mais. Eu comecei a procurar os médicos. E começamos a correr, os médicos diziam, isso aí é burnout, você está esgotado, você está no estafa. Eu dizia, o que é isso? É uma depressão? Ele, não, é muito pior, é tudo junto. Se você não parar, você vai morrer. Eu falei, mas o que foi? Ele falou assim, o que você faz? Eu falei, faço isso. Eu sou pastor, não tem nexo. Ele falou, então eu entendi o motivo. É pastor? Então não precisa falar mais nada. Eu falei, mas o que tem a ver? Eu falei, não tem problema nenhum, eu não penso em nada. Ele falou, você que pensa que você não pensa em nada. Você lembra da história de alguém? Eu falo, lembro, tem 2 irmãos na igreja, um está querendo se matar, eu estou orando por ele, tem um outro fulano que está me mandando mensagem que acontecendo isso, tal casamento de tal família está separando, tal problema. Ele falou assim, você não lembra de nada? Você carrega o lixo de todo mundo dentro das suas costas. Você vai visitar, você vai fazer velório, você vai enterro, você vai nisso dia e noite, dia e noite. Você acha que a sua vida é o quê? Você não é Deus. E pessoas que não ligam, dizem que você não presta, que você não serve, e que não é pastor, que não é isso, que é aquilo, e inventam e falam. E você pensa, não estou guardando nada. É por isso que hoje eu tenho 1.400 mensagens que eu não respondo. Porque ele falou, se você responder todas, você vai cuidar deles, mas você vai morrer e não vai poder continuar. E se você quer continuar, você precisa parar e saber que você não é Deus. Porque o que você não puder resolver, você vai levantar. Deus, resolva para mim, Senhor.
Eu queria voltar e fazer. Eu estava na FM fazendo rádio. E por um ano eu coloquei mensagem gravada porque eu não conseguia entrar ao vivo. Mas a pregação que eu fazia era a própria que ministrava a minha vida, dizendo: ainda um Deus que faz milagres. E Deus dizia no final de toda a mensagem: nunca desanime, nunca desista. Aleluia. E nunca se esqueça que você é mais que vencedor em Cristo. E eu dizia: Senhor, eu recebo, Senhor, na minha vida essa mensagem. Porque eu sei que esta pessoa que está pregando não está brincando de evangelho, Senhor. Eu dizia: Senhor, eu sei que essa dor vai passar. Eu não nasci assim, Senhor. Senhor. Aí eu dizia: Deus, até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou. E só minha casa, minha família e os meus irmãos do perto viram, entenderam. Talvez você está passando por tantas dores e nós não entendemos dizer porquê, mas é pastor. Mas prega o evangelho. Esquece tudo isso. E Jesus, o que ele sofreu na cruz? Ele merecia sofrer. Jesus merecia passar pelo que ele passou. O que ele fez de errado? Ele chegou a pedir para o Pai. O próprio Jesus, ele entra em depressão. Ele tem uma síndrome de burnout. Deus me revelou isso depois de tudo, quando eu entrei nessa síndrome, que Elias teve a síndrome de burnout. Elias entrou na caverna e disse: eu não quero mais saber de evangelho, eu não quero mais saber de ninguém. Aquele que inventou 850 pessoas entrou na caverna e disse: Deus, eu quero a morte, quero morrer, eu não aguento mais. Aí Deus vai até a porta da caverna e diz: vem para fora, Elias, eu ainda sou o teu Deus. Eu não vou entrar na caverna que você entrou. Eu não entro na caverna. Deus não entrou quando Lázaro estava enterrado. Deus não entrou quando Elias estava lá dentro. Deus não entrou quando Davi estava na caverna de Adulão. Deus não entra em caverna. Ele diz: eu vim aqui para tirar você da caverna. Eu vim aqui para dizer: sai para fora, sai para fora, sai para fora, sai para fora, sai para fora. Eu tenho uma nova história para você. Tudo começa a se normalizar. O milagre se conclui e a minha vida volta ao normal. Voltamos a viver a vida normal, voltar a pregar e continuar na obra, servindo, ainda adorando a Deus. Mas de repente um dia eu acordo: amor, o que está acontecendo? Eu falei: não sei. Meu coração está batendo tudo descompassado. Parece estar batendo 300 de velocidade, não sei o que está acontecendo. Colocamos o medidor de pressão, batimento 170 de batimento. Vai para o hospital. Os médicos dizem: espera aí, Rodrigo. Resumindo, você vai ter que tomar um choque desfibrilador. Precisamos resetar o seu coração para voltar ao normal, porque ainda não deu 24 horas, você precisa fazer isso agora. E eu falei: Deus, eu só quero viver, Senhor. E eu pensei: eu acho que eu não vou passar dessa. Eu pulei outro, uma cirurgia bariátrica, eu pulei outros, um assalto na casa dos meus pais e ameaça, eu pulei outros, caindo em cima de um espeto, furando meu braço, eu pulei outras, álcool estourando na minha cara e pegando fogo no meu corpo, eu pulei outros testemunhos, mas cada vez que eu olhava para trás, e alguns irmãos diziam: é mais um, como Marcelo dizia, para a galeria do Senhor testemunho, e aí Deus dizia: lembra aquele lá? Eu falei assim: eu não vou aguentar. Aí o Senhor diz: olhe para aquele: até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me ajudou, e eu vou passar dessa, porque Ele tem me sustentado. Eu volto do procedimento, coração normal. Passa-se 6 meses, volta-se tudo de novo. Agora um novo procedimento, quase 4 horas dentro de uma cirurgia. Eu volto e estou aqui pregando, dizendo: até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou. Sabe para que eu voltei? Eu voltei para testemunhar e dizer: Ele ainda é Deus que está no controle de tudo. No controle de tudo. Se você crê, aplauda Ele. Escute isso.
Nesse processo, meu filho falou: pai, vamos jogar bola comigo. Eu falei: pai, não pode, filho. Pai, não pode fazer muito exercício por causa do coração. Ele: tá bom, pai, eu vou orar para que logo a gente possa voltar a jogar bola junto. São cada detalhe que pessoas nunca sequer ligaram e nunca perguntaram, mas elas acusaram, elas questionaram, elas oprimiram. Mas eu não olho para essas pessoas, eu olho para a rocha maior que me sustenta. Eu olho para o leão da tribo de Judá que diz: eu sou o teu Deus, eu sou contigo, eu sou contigo, diz o Senhor. Não olhe para aqueles que querem te parar, olhe para aquele que te sustenta. Ele é a tua rocha, Ele é o teu Ebenezer, Ele é o teu Ebenezer. Até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me sustentou. Quantos estão aqui, o meu coração está doendo, estão aqui neste culto, amados que estão aqui, nossa irmã Rosana que perdeu o seu esposo faz média de 3 meses. Aqui a mãe da nossa irmã Inês, está aqui o seu irmão Luiz que perdeu a nossa irmã, o Rafa que perdeu a mãe, sua mãe esses dias. Você acha que eu esqueço das coisas? Não, a gente chora junto, a gente sofre junto, mas uma certeza a gente tem, porque a gente vai celebrar a eternidade juntos para a glória de Deus. É isso que nos conforta. Aí quando a gente olha e fala: Senhor, eu não vou aguentar, aí você vai olhar para essa rocha chamada Cristo e vai dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Ebenezer. Quem quer profetizar Ebenezer, fica de pé no seu lugar só um instante. Fica de pé no seu lugar e diga: Ebenezer. E diga: Ebenezer. Diga: até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me sustentou, até aqui o Senhor transformou, até aqui o Senhor me capacitou, até aqui. Levante a mão e comece a agradecer a Ele. Você que era um leproso, você que era um perdido, você que era um destruído em casa, presente, levanta a sua mão e diga para Ele. Levanta a sua mão e diga para Ele.